Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula demonstrativa do curso de Regimento Interno do STJ, ok? Eu sou o professor Miguel Martins, dou aula em alguns cursinhos aí online e também algumas aulas no meu próprio site www.professormiguelmartins.com.br. Lá você vai encontrar o curso completo de Regimento Interno do STJ. Essa é uma aula demonstrativa, eu vou falar os aspectos introdutórios um pouquinho antes de começar o regimento interno propriamente dito, ok? Vamos dar uma olhada aí em como vai ser o nosso curso? Olha só, pessoal, na tela você tem aí primeiro os meus contatos. Se você quiser me adicionar aí no Facebook, Miguel Zimmermann Martins. No Twitter, Miguel Z Martins. E também tem o meu e-mail para tirar dúvidas aí, contato professormiguelmartins.com.br. Qualquer dúvida que você tiver aí sobre o curso, fica à vontade. Me manda um e-mail que a gente conversa aí. O valor do curso, né, pessoal? Vamos lá, voltar aqui para mim. Valor do curso R$ 60. São 4 videoaulas abordando todo o conteúdo que o edital do STJ solicitou aí para esse concurso, que a prova, se eu não me engano, é dia 20 de setembro, né? Então tem um tempo bom para estudar. A matéria de regimento interno está bem tranquila, está bem sossegada mesmo, não tem muito segredo, ok? Olha lá, o que vai cair de regimento interno? Artigos 1º a 65, 81 a 94, 316 a 327. São assuntos específicos, só que você tem que iniciar o estudo do regimento interno partindo da Constituição, ali do artigo 104 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, porque é lá são nesses artigos que estão as principais competências do STJ, inclusive como o STJ é constituído. Então você tem que fazer um estudo verticalizado, ou seja, você parte das normas de hierarquia superior, sai da Constituição para as leis e depois começa o regimento interno. Um erro que alguns alunos cometem é tentar ir direto no regimento interno sem conhecer essas particularidades antes, ok? Falando um pouco sobre o nosso curso, serão 4 aulas. Essa primeira aula é introdução, composição e escolha dos membros do STJ. A aula 2, estrutura jurídica, órgãos e competências. Aula 3, a presidência, vice-presidência, demais cargos e a estrutura administrativa do STJ. E a aula número 4, atos e formalidades e funcionamento do STJ. Tudo o que diz respeito ao nosso conteúdo, ao nosso edital, serão trabalhados nessas 4 aulas, beleza? Bora lá, vamos começar a fazer uma introdução? Você tem que lembrar que o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil determina que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, atualmente, pessoal, você tem que lembrar que nós fazemos parte de uma república federativa, um Estado democrático de direito e que a nossa organização tem uma divisão de poderes. Você sabe, tá careca de estudar isso, mas a terminologia poderes é um pouco ultrapassada, porque na realidade esses órgãos exercem funções. Então você tem legislativo, executivo e judiciário. Eles exercem algumas funções da teoria da tripartição de poderes. E você já estudou isso várias vezes. Então tá vendo esse quadro? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Funções típicas, atípicas de cada um dos poderes. Você já estudou isso? Com outros professores em outras disciplinas, principalmente em direito constitucional e direito administrativo. Mas eu resolvi começar as nossas aulas de regimento interno com esse conceito para que você entenda o que o STJ faz de verdade. Qual a função do STJ no nosso ordenamento jurídico? Entendendo a função do STJ no nosso ordenamento jurídico, você vai conseguir desenrolar melhor todas as disposições do regimento interno. E também porque caiu uma questão no TCU agora, no concurso recente do TCU, falando sobre funções, ok? E caiu uma questão também no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, esse último que aconteceu, falando sobre as funções típicas e atípicas. E existe um problema. No estudo para o concurso público, em regra, as pessoas tendem a simplificar os conceitos para facilitar o seu entendimento. Então, por exemplo, quando você estuda a função típica e atípica do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, o que em regra as pessoas falam? Que o poder executivo tem como função típica
executar ou administrar. O poder legislativo, legislar. E o poder judiciário, julgar. Concorda? Esse quadrinho que está aí na sua tela, função típica e atípica, eu estou disponibilizando em PDF aqui embaixo para que você imprima e possa escrever o que a gente está falando nesse quadrinho, ok? Então vamos começar. Função típica do poder executivo. Você não vai mais falar simplesmente que é administrar. A função típica do poder executivo, que decorre diretamente do princípio da legalidade que está no artigo 37 da Constituição, diz o seguinte: o poder executivo aplica a lei de ofício. Essa é a função do poder executivo, aplicar a lei de ofício em busca do interesse comum, em busca do bem público, né, do bem coletivo. Então vamos lá, escreve aí. Função típica do poder executivo: aplicar a lei de ofício em busca do bem coletivo. Aplicar o bem, ou pode ser melhor dizendo, aplicar a lei de ofício em busca do interesse público, com o objetivo, tendo como objetivo o interesse público, ok? O poder judiciário também aplica a lei. Só que o poder judiciário, em regra, ele aplica a lei quando provocado e com um objetivo diferente. O objetivo da aplicação da lei pelo Poder Judiciário, no nosso caso o STJ, é a pacificação social. Então olha como é diferente eu falar o Poder Judiciário julga e eu falar que o Poder Judiciário aplica a lei de ofício para buscar a pacificação social. É bem diferente. Já o Poder Legislativo tem dupla função típica. O Poder Legislativo surge inicialmente com a função de fiscalizar, de controlar os atos praticados pelo Poder Executivo. Essa é a primeira função típica, foi quando surgiu o Poder Legislativo, é a função fiscalizatória. Ele vai verificar a compatibilidade do ato material praticado pelo Poder Executivo face à lei. Lembra que nós falamos que a função típica do Poder Executivo é aplicar a lei de ofício? Aplicar a lei de ofício. Quando ele aplica a lei de ofício, ele produz atos administrativos, concorda? Atos administrativos e atos materiais. A função fiscalizadora do legislativo é justamente verificar se durante a administração, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário tiveram compatibilidade entre os atos praticados e o que previa a lei. A compatibilidade entre os atos e a lei. Atos e a lei, cara crachá, cara crachá. Essa é a ideia. Segunda função típica do poder legislativo, obviamente, é criar normas abstratas, criar a lei, legislar. Tudo bem? Então nós vimos as três funções típicas de cada um dos poderes. Agora nós temos que falar, preencher essas outras partes aí do nosso quadrinho. Temos que falar as funções atípicas de cada um dos poderes. Função atípica do poder executivo. Você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que fala que uma função típica, atípica do poder executivo seria julgar. Julgar através dos processos disciplinares. Mas o Brasil não adota o contencioso administrativo. O Brasil não adota o contencioso administrativo, ou seja, é privativo do poder judiciário dizer o direito para solucionar as lides, para solucionar os conflitos sociais. Então, não importa o que aconteça na esfera administrativa do executivo ou na esfera do legislativo, não tem como afastar o controle judicial. Aí tem muita gente que fala da coisa julgada material, na verdade, você já ouviu isso várias vezes. A coisa julgada material no Brasil, ela é relativa. Cuidado, a coisa julgada no Brasil é relativa. Por quê? Porque a coisa julgada administrativa pressupõe que o mérito daquele assunto não possa ser mais discutido em nenhuma outra instância. Só que no Brasil, em regra, olha o que eu estou falando, em regra, o judiciário não pode substituir ao mérito administrativo, substituir o administrador na tomada da decisão. Porém, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso haja alguma ilegalidade no mérito administrativo, é possível que o Poder Judiciário desconstitua aquela decisão, ou seja, está interferindo no mérito, querendo ou não, porque está falando para o administrador, olha, o que você fez está errado, o que você fez está errado, refaça com base no que a lei manda, ok?
Então você viu que mesmo o mérito administrativo, se tiver alguma ilegalidade no julgamento de mérito, na valoração das provas, no contraditório, na ampla defesa e mesmo no resultado do processo. Quer ver um exemplo? Você é um servidor e você sofre um PAD. E nesse PAD eles te condenam a uma suspensão de 20 dias. Só que todas as provas dos autos dizem que você é inocente. O judiciário pode anular essa decisão. Por quê? Porque houve ilegalidade no julgamento de mérito propriamente dito, ou seja, na apreciação das provas, ok? Agora, se todas as provas dizem que você é culpado e eles te condenaram a 20 dias de suspensão, você não tem como recorrer judicialmente para rever e falar, não, 20 dias é muito, 15 seria suficiente, ok? Porém, se existir ilegalidade, pode sim ser controlado o mérito do ato administrativo via judicial, via controle jurisdicional. Por isso que se diz que a função jurisdicional no Brasil, que é aquela função de dizer o direito com força de coisa julgada, está única e exclusivamente atrelada ao poder judiciário, ok? Os outros aqui rapidamente, só para a gente passar para a parte que importa, que já foi mais de 10 minutos só com função típica e atípica, né? Poder legislativo, ele tem como função atípica julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Muitos dos doutrinadores falam que isso não é uma função atípica porque o presidente do STF é que preside a sessão de julgamento, né? Então, do crime de responsabilidade do presidente da República. Então fala que seria um misto de poder judiciário com poder legislativo. A ideia é que é um poder, é um julgamento político baseado em normas jurídicas, ok? E todos os poderes, tanto o judiciário quanto o legislativo, eles também aplicam a lei de ofício no momento que eles administram os seus próprios serviços, ok? Vamos lá então. Lembrar que a estrutura do Poder Judiciário está prevista no artigo 92 da Constituição. São órgãos do Poder Judiciário o STF, o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais e os Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Para nós, para nossa matéria, o que importa é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, segundo o nosso regimento interno, ele tem sede na capital federal e ele tem jurisdição em todo o território nacional. Todo o território nacional. Segundo a Constituição da República, o STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Segundo o regimento interno, o STJ, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 33 ministros. Então você viu aí na sua tela que tem uma diferença entre o que a Constituição diz e o que o regimento interno diz. Por quê? A Constituição estabelece um número mínimo de ministros, um número mínimo, 33. E o regimento interno fixa esse número de ministros, compõe-se de 33 ministros e ponto final, ok? Pergunta muito recorrente. Pode, por algum motivo, aumentar o número de ministros? Pode, simplesmente mediante edição de lei e alteração do regimento interno, não tem problema nenhum. É possível, sim, a alteração do número de ministros no quadro do STJ, ok? Bora lá então, vamos continuar. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República, sendo que existem características especiais para poder ocupar esse cargo. São escolhidos entre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. E aqui, pessoal, fique esperto, porque tem uma pegadinha. Olha só, eu falei que eles são escolhidos entre brasileiros. Eu não falei que eles são escolhidos entre brasileiros natos. Pode ser brasileiro naturalizado ocupando cargo no STJ, ocupando cargo de ministro do STJ. Inclusive, nós temos atualmente ministros do STJ que são brasileiros naturalizados, ok? Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha que é meio escorregadia, eu tenho certeza disso e eu sei que você não vai cair nessa, ok? Então, entre brasileiros, mais de 35, menos de 65 e tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Antes da nomeação,
o indicato deve ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, quem faz a indicação é o presidente da República. Antes do presidente indicar, antes do presidente nomear, ele remete esse nome para o Senado Federal e o Senado Federal vai aprovar esse nome depois de uma sabatina por maioria absoluta. Maioria absoluta, você lembra que é a metade, o primeiro número inteiro depois da metade. Toma cuidado que muita gente coloca que a maioria absoluta constitui como a maioria relativa mais um, a metade dos votos mais um. Mas imagina o seguinte, uma casa que tenha 81 senadores, como é o nosso, quanto que seria metade? 40,5. 40,5 mais 1, 41,5. Tem meio deputado? Tudo bem, tem deputado lá que vale pela metade realmente. Tem meio senador, desculpa. Tem senador lá que realmente vale pela metade. Mas no caso, não tem, né? Então, se deu 40,5, o número da maioria absoluta é 41, que é o primeiro número inteiro acima da metade. 41. Cuidado para não errar esse tipo de conceito na hora da prova, ok? A escolha ela não é feita de forma livre. 1/3 desses membros que serão indicados pelo presidente da República, ou seja, 11 vagas, têm que ser preenchidos por juízes dos tribunais regionais federais, indicados em uma lista tríplice que vai ser elaborada pelo próprio tribunal. Então, o próprio Tribunal Regional, o próprio Tribunal Regional Federal vai fazer uma lista, o próprio STJ vai fazer uma lista tríplice, vai encaminhar para o presidente da República. Nós vamos ver como essa lista tríplice é feita. E essa lista tríplice vai ter candidatos que são oriundos de tribunais regionais federais. 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados também numa lista tríplice que é elaborada pelo próprio STJ. E 1/3 em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios alternadamente indicados na forma do 5º constitucional. Então vamos lá. 11 vagas são para juízes dos tribunais regionais federais. 11 vagas são para desembargadores dos tribunais de justiça, ou seja, os TJs são estaduais. E 1/3 vai ser dividido entre advogados, ou seja, 11 vagas vai ser dividido entre os advogados e os membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios. Tranquilo? O artigo... vamos ver aqui. Como que funciona essa escolha? Essa escolha está prevista ali no artigo 26 a 33 do Regimento Interno do STJ. Como que é a formação dessa lista que vai ser enviada? A indicação pelo Superior Tribunal de Justiça de juízes, desembargadores, advogados e membros do MP a serem nomeados pelo presidente da República vai ser feita através de uma lista tríplice, ok? Se a vaga a ser preenchida for de advogado ou membro do Ministério Público, tem 5 dias para o órgão de representação de classe apresentar uma lista sêxtupla. Então, a OAB vai apresentar uma lista sêxtupla para o STJ de quais são os advogados que a OAB indica para aquela vaga. Então, vamos lá. Vamos supor que a vaga que vai ser nomeada agora pelo presidente da República é uma vaga decorrente de aposentadoria ou renúncia de um advogado. Então imagina, tem 33 vagas, não é? 33 cargos. Desses 33 cargos, nós dividimos 11, 11 e 11. Desses 11, metade vai para advogados e metade para membros do Ministério Público. Tranquilo? Essa 11 é um número ímpar, então metade ficou meio capenga. Fica 5 e 5 e uma vaga dessas 11, ela é preenchida alternadamente entre membros de advogados e membros do Ministério Público, entendeu? Então nós temos fixo 5 vagas para advogado, aqui 5, e 5 vagas para membros do MP. A última vaga, essa 11ª vaga que está reservado para esse grupo, ela é preenchida alternadamente. Então está lá um membro do MP naquela vaga. Esse membro do MP aposentou. O próximo vem um advogado. O advogado ficou naquela vaga, aposentou. Vem um membro do MP. Ficou, aposentou. Vem um membro advogado. Vem um advogado. Entenderam? Agora, como que funciona isso? Eu te falei que o STJ vai enviar uma lista tríplice com 3 nomes para o presidente da República e o presidente da República vai escolher
qual desses nomes que ele vai indicar para aquela vaga. A indicação vai para o Senado aprova por maioria absoluta, comunica o presidente que foi aprovado e o presidente procede à nomeação, à publicação da nomeação no Diário Oficial. É assim que funciona. Só que agora a gente tem que saber como funciona para o STJ elaborar essa lista tríplice que vai para o presidente. O STJ não acorda um dia lá, o presidente do STJ olha para um lado, olha para o outro e fala: eu gosto do Miguel, Miguel é um cara de gente boa, bom advogado, esforçado, eu vou indicar ele para ser ministro do STJ. Não é assim que funciona. Como que funciona? Tá aí na sua tela. Se a vaga a ser preenchida for de advogado ou membro do MP, o presidente do STJ vai oficiar o órgão de representação de classe para, em 5 dias, apresentar uma lista sêxtupla de pessoas que podem preencher aquela vaga. Se a vaga for de juiz ou desembargador, o TRF e o TJ têm 10 dias para enviar a lista sêxtupla, lembrando que em todos os casos tem que ter mais de 35, menos de 65 anos, ok? E essa lista é enviada para o STJ. TRF e TJ tem 10 dias. O órgão de classe da OAB e o Conselho Nacional do Ministério Público tem 5 dias para efetuar esse envio da lista sêxtupla. Recebida a lista sêxtupla ou esgotado o prazo indicado de 5 e 10 dias, o presidente vai de imediato convocar uma sessão no tribunal para elaboração da lista tríplice. Para a composição dessa lista tríplice, o tribunal vai se reunir em uma sessão pública com o quórum mínimo de 2/3 dos seus membros, além do presidente. Então, o presidente não consta nesse quórum inicial. Somente constará de lista tríplice o candidato que obtiver em primeiro ou subsequente escrutínio a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal. Então, é feita a votação. Quem tiver maioria absoluta em primeiro ou no escrutínio subsequente já tem o seu nome figurando na lista tríplice. Os candidatos vão figurar na lista tríplice de acordo com a ordem decrescente da votação que obtiverem, respeitando também o número de ordem do escrutínio. E em caso de empate, para variar, vai ter preferência o mais idoso. Se ainda assim persistir o empate, então temos um empate de votos e os dois candidatos têm a mesma idade. Se ainda assim está empatado, vai adotar o critério de tempo no serviço público no cargo para os magistrados e membros do MP ou tempo de inscrição na ordem como advogado para os advogados. Então, o segundo critério de desempate, o primeiro critério de desempate é o mais idoso. O segundo é o tempo de casa. E como funciona essa ideia do tempo de casa? Para membro da magistratura e membro do MP, conta-se da data da posse no cargo. Para membro da OAB, para advogado, conta-se do momento de inscrição na ordem. Tudo bem? Tranquilo? É assim que faz o desempate para ver quem vai figurar na lista tríplice. Então pensa, olha só, o cara para ir na lista tríplice, ele já tem que ter vencido primeiro uma indicação no seu próprio órgão, no TJ, no TRF, na OAB ou no Ministério Público. Então já são vencedores, são 6 vencedores. Desses 6, o STJ elege 3 para figurar na lista tríplice, e aí essa lista tríplice é remetida, então, para o presidente da República, ok? Recebida a lista sêxtupla ou esgotado o prazo indicado, os membros, quando possível, com antecedência mínima de 72 horas da data da sessão, vão publicar a relação dos candidatos, instruído com a cópia dos respectivos currículos. Essa lista tríplice vai ser enviada ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes deve escolher um dos seus integrantes para a nomeação. Os membros do tribunal vão receber, quando possível, com antecedência de no mínimo 72 horas, a relação dos candidatos instruídas com cópia dos respectivos currículos. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é só uma aula demonstrativa. No site, www.professormiguel.com.br, você encontra o resto dessas aulas. O valor do curso é relativamente módico, R$ 60 para ter acesso a todo o conteúdo. E detalhe, pessoal, eu esqueci de falar, espero que você tenha visto essa aula até aqui.
eu vou disponibilizar também um material escrito. O material escrito consiste basicamente no regimento interno estruturado, ou seja, eu estruturo todo o regimento interno, que se você tentou estudar ele, você viu que ele é meio bagunçado. Ele começa falando da sede, depois fala de competência, depois fala de eleição, depois volta para competência, depois volta para eleição, pula para outro tipo de cargo, ou seja, é completamente bagunçado. O que eu faço? Eu estruturo o regimento interno por assuntos em forma de tabela para facilitar o seu estudo e principalmente para facilitar a revisão. Porque com essa tabela, se você imprimir essa tabela que eu faço, você acompanhando a aula consegue anotar quais são os pontos mais importantes para você revisar na véspera da prova. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gostaria muito de te ver aí no próximo encontro. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail, contato@professormiguelmartins.com.br. Um abraço e até a próxima aula.